Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, graça e paz a todos. Então, nós estamos falando a respeito da segunda vinda de Jesus. Como eu já disse várias vezes, eu não gosto de usar a palavra volta de Jesus. Eu prefiro usar o termo segunda vinda. Mais para frente, nós explicaremos por que segunda vinda e não o termo volta, embora a segunda vinda de Jesus seja a volta. E nós começamos a falar sobre sinais da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Começamos esse assunto na semana anterior. Então, repetindo a leitura do texto que nós já lemos na semana passada, em Mateus capítulo 24, versos 3, 33 e 36. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas, tá? Essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda, uma coisa, e do fim do mundo, outra coisa. Então, repare que aí é uma pergunta que envolve dois assuntos diferentes: sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus, ele enumera uma quantidade muito grande de sinais, e depois de enumerar tudo isso, ele diz: assim também, quando virem estas coisas, saibam que ele está se referindo ao reino de Deus, está próximo, às portas. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, nós começamos esse assunto e nós falamos que a Bíblia enumera mais de 50 sinais pertinentes à segunda vinda de Jesus. Agora, dentre os vários sinais, nós temos que destacar 4 que são os mais importantes. Falamos já sobre a guerra contra Gog. Gog em si, a palavra Gog quer dizer telhado, ou telhado do mundo. Esse termo Gog, ele é empregado especificamente para se referir à Rússia. Então, nós já comentamos sobre a possibilidade de uma guerra, possibilidade não, quanto ao fato de uma guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, e seria Tarsis e seus leõezinhos. Tarsis é a Inglaterra e países que saíram da Inglaterra, então aí vocês incluem Estados Unidos, Canadá, Austrália, contra Gog. Gog é a Rússia e os seus aliados. Bom, existem outros 3 sinais que nós estaremos comentando. Então, especificamente a respeito da guerra de Gog, que nós já comentamos na semana passada, nós lemos sobre isso no livro de Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39 também, lemos no livro de Daniel, capítulo 11, e no livro de Joel, capítulo 2. Eu não vou tecer comentários sobre isso, porque nós já falamos na semana passada. Lembrar que é inevitável uma guerra, um confronto entre Tarsis, a Inglaterra, e seus leõezinhos, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, contra Gog. Quando vai acontecer essa guerra, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa: essa guerra está muito mais próxima do que nós possamos imaginar. Será uma guerra de curtíssima duração, talvez aproximadamente uns 6 meses, então não será uma guerra longa, mas será uma guerra onde aproximadamente 1/6 de toda a população da Terra venha a ser dizimada. Esta guerra, a Rússia vai sair vencedora da guerra, mas vai ser uma vitória de Pirro. Pirro era o nome de um rei da região de Épiro, que lutou contra os romanos. Ele venceu a guerra, mas ficou tão destroçado no final que a gente usa o termo até hoje, vitória de Pirro. É quando a pessoa vence a guerra, mas sai de tal maneira aniquilado que não pode usufruir da vitória. Então, a Rússia vence essa guerra, mas é uma vitória de Pirro. Ela sai aniquilada também, e nessa guerra, tanto Rússia como Estados Unidos perderão o seu protagonismo como as 2 grandes potências mundiais.
Após essa guerra, surgirão duas outras grandes potências, uma será a Europa, ou vamos chamar de União Europeia, e a outra será formada por países do Oriente, especificamente por Sinin. Sinin é a China e os seus aliados. O grande problema é que a China não tem aliados ali no Oriente. A China é inimigo de todo mundo. E para quem está acompanhando, vocês podem ver o modo como Taiwan, como a Coreia do Sul, como o Japão, mesmo Filipinas, Vietnã e até mesmo a Indonésia e a Malásia estão se fortalecendo militarmente para um dia enfrentar a China. Bom, mas isso aí é assunto que nós voltaremos daqui a pouco. Então, a respeito dessa guerra de Gog, nós já comentamos sobre isso. A grande finalidade desta guerra, na realidade, é levar o povo de Israel à conversão ao Senhor e preparar a igreja do Senhor Jesus para o arrebatamento. Porque, em geral, nós só buscamos a presença do Senhor quando as coisas estão feias. Então, quando essa guerra acontecer, e vai acontecer, aí, então, o povo vai buscar, vai clamar pelo Senhor como nunca clamou antes. Então, esse é um dos sinais extremamente importantes, lembrando que, por ocasião dessa guerra, a igreja do Senhor Jesus ainda estará na terra. Agora, nós não sabemos se a igreja será arrebatada logo no início, no meio ou no fim dessa guerra. O fato é o seguinte: estejam preparados, porque a guerra vai acontecer. Bom, um segundo sinal extremamente importante é o chamado Novo Império Econômico Mundial. Quando vocês pegam o mapa do antigo Império Romano, quando Jesus nasceu, exerceu seu ministério, Roma era um grande império que dominava ali sobre a região da Judéia. E é interessante que esse grande império romano deve ser restaurado no final do tempo, mas com uma roupagem diferente, que é o que nós chamamos hoje de União Europeia. Então, o novo Império Econômico Mundial é a formação de uma organização política e econômica na Europa Ocidental, na área do antigo Império Romano. Então, nós temos que lembrar que a Europa Ocidental designa toda a parte não abrangida pela Rússia, inclui também a Europa Meridional, ou seja, o sul da Europa. Então, a Europa meridional é Portugal, Espanha, Itália, também a região dos Balcãs. Então, ali nos Balcãs, nós temos a Sérvia, a Croácia, temos a Albânia, a Grécia. A Europa central abrange França, Inglaterra, abrange também a Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Áustria. E a Europa setentrional é a parte norte da Europa. Abrange a Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. Bom, então, na realidade, nesta área que nós chamamos de Europa Ocidental, ela é uma área bastante ampla, abrange países que no passado fizeram parte do Império Romano e países que nunca fizeram parte do Império Romano, mas que fazem parte da cultura adquirida ou herdada a partir da cultura romana. Então, quando nós falamos país da Europa Ocidental, abrange países que no passado, abrange países que fizeram parte do Império Romano e abrange países que não faziam parte do Império Romano. Bom, quando nós lemos no livro de Daniel, no capítulo 2 de Daniel, o sonho que o rei Nabucodonosor teve, ele viu uma grande estátua, aonde a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, detalhe, 2 braços de prata, depois o ventre, a bacia e as coxas de bronze, detalhe, 2 coxas de bronze,
Depois, as pernas de ferro, detalhe, 2 pernas de ferro, e os pés de ferro e barro. Então, esse é o sonho do rei Nabucodonosor. Na realidade, é uma passagem que mostra sobre todos os impérios que dominarão, assolarão Jerusalém. Então, nós temos a cabeça de ouro, era o Império Babilônico, na época que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve esse sonho, quem dominava sobre Jerusalém era o Império Babilônico. Após o Império Babilônico, viria o Império Medo-Persa. Os medos e os persas eram 2 povos distintos, povos indo-arianos. Hoje, eles constituem os persas, os iranianos, propriamente dito. Então, entendo 2 braços, medos e persas. Esses 2 povos se uniram para formar um grande império mundial na época, o Império Persa. E detalhe, hoje os persas fazem parte da área de influência da Rússia, e eles estarão ao lado da Rússia quando a Rússia invadir Israel. Depois, ainda no sonho do rei Nabucodonosor, a bacia e as coxas de bronze representam o Império Grego. Então, nós temos que ver que a cultura grega, o Império Grego, com Alexandre Magno, que dominou sobre todo o Oriente, e após a morte de Alexandre Magno, o seu império foi dividido em 4 partes. Mais 2 partes, aí nós temos que entender que as coxas também são de bronze, 2 partes. A parte sul, o reino do Egito, governado pela família dos Ptolomeus, e o reino da Síria, governado pela família de Seleuco. Então, era o reino ptolomaico e o reino seleucita. Ou seja, o Egito e a Síria são as 2 coxas de bronze que saíram do Império Grego. Também exerceram poder, exerceram autoridade sobre a Judéia. Eu gostaria que vocês guardassem isso, porque depois nós vamos voltar a essa informação e vocês vão ter que entender posteriormente quais são as 7 cabeças da besta. Então, por enquanto, eu só quero que vocês entendam. Impérios que dominaram sobre Jerusalém, a começar da época do Império Babilônico. Então, o Império Babilônico, propriamente dito, depois o Império Persa, depois o Império Grego, mas o Império Grego ele se dividiu em 2. O Império Grego teve o Império Egípcio e teve o Império Sírio. Depois, a Judéia se torna temporariamente independente e acaba sendo dominada pelo Império Romano, que são as pernas de ferro. Só que quando o Império Romano foi dividido entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, então a Judéia, que até então era governada pelo Império Romano do Ocidente, passou a ser governada pelo Império Romano do Oriente. Então, por isso, 2 pernas de ferro. Bom, depois disso, no final dos tempos, nós temos os pés da estátua de ferro e barro, que representam 10 reinos, ou seja, os países principais da União Europeia. Uma coisa importante, o poder e a democracia. Então, ferro e barro. Então, para fazer parte da União Europeia, é uma condição sine qua non é uma expressão latina para dizer sem a qual não. Tá? Então, é uma condição para pertencer à União Europeia que o país ali seja um país democrático. Então, na realidade, esses pés de ferro e barro aí representam o poder e, ao mesmo tempo, representam a democracia. É o império final que vai dominar sobre Jerusalém, ou seja, a União Europeia, que na realidade é a restauração do antigo Império Romano. Então, quando Nabucodonosor ele vê a glória humana,
ele vê uma estátua muito bonita, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre, quadris e parte das coxas de bronze, e depois vê as pernas e coxas mesmo de ferro, e os pés de ferro e barro. Ou seja, ele está vendo a glória humana do ponto de vista humano. Agora, no capítulo 7 do livro de Daniel, Daniel agora tem um sonho, aonde ele vê 4 animais que surgem do mar, do grande mar. Mar aí é mar Mediterrâneo, ou seja, aquela área em si. Então, agora, no capítulo 7 de Daniel, nós estamos vendo a glória humana do ponto de vista divino. E do ponto de vista divino, a glória humana não passa de animais terríveis, cruéis. Então, o primeiro animal que ele vê é um leão com asas de águia, ou seja, representa o Império Romano, a rapidez com que o Império Romano dominou sobre o mundo na ocasião e acabou com a Judéia. E depois se levanta um outro animal, é um urso, diz que ele se levanta de um dos seus lados, porque era o povo persa e o povo medo. Mas quem formou o Império Medo-Persa foram os persas. Um dos lados do urso se levanta. E esse urso carrega na sua boca 4 costelas. Ou seja, o Império Medo-Persa, para ele se estabelecer como império, ele acabou com 4 impérios que dominavam naquela ocasião. Ele aniquilou com o império anterior, o Império Babilônico, ele aniquilou com o Império Egípcio, aniquilou também com o Império Lídio. Lídio nunca exerceu autoridade sobre a Judéia, mas a Lídia era um império importante na época, e ele também devorou grande parte da Grécia. Ou seja, o urso que se levanta de um dos lados. Então, um dos lados, entenda, a Pérsia. 4 costelas na boca, são os 4 impérios que o Império Persa aniquilou na época. E depois surge o Império Grego. O curioso do Império Grego é que ele tinha um corpo de leopardo. Até então, era o animal mais rápido que se conhecia no mundo. Bom, não é o mais rápido, mas naquela ocasião, no contexto que se vivia, era o animal mais rápido. Daí 4 asas, para indicar a sua rapidez. Mas esse animal, o leopardo, ele tinha 4 cabeças. Para representar, após a divisão no Império Grego, ele foi dividido em 4 partes, sendo que 2 dessas partes, como eu já disse, o Império Grego do Egito, os Ptolomeus, e o Império Grego da Síria, os Seleucitas, dominaram sobre a Judéia. E depois o 4º animal, diz apenas que é um animal terrível e espantoso, porque não tem nem termo para descrever esse animal. Esse animal, ele tem corpo de leopardo, ele tem pernas de urso e tem a cabeça como de leão. Ou seja, na realidade, ele é uma fusão de todos os animais anteriores. Então, cabeça de leão, corpo de leopardo, pés de urso, e ele tinha 10 chifres sobre a sua cabeça. Bom, e como falta um termo adequado para descrever esse animal, ele é chamado de a besta. Uma vez eu estava falando isso sobre a besta, lá numa igreja em Recife, aí uma pessoa falou que esse animal era uma jumenta. Eu falei, mas por que uma jumenta? Porque para eles besta lá é sinônimo de jumenta. Eu falei, não, o termo besta aqui não tem nada a ver com jumenta. O termo besta aqui em grego, terion, quer dizer simplesmente um animal extremamente cruel. Não descreve qual é o animal, porque na realidade esse animal é a junção de todos os impérios anteriores. Bom, por enquanto, eu estou querendo que vocês entendam apenas isso. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que isso é importante de ser identificado agora. Então, a cabeça de ouro e também o leão alado
representa o Império Babilônico. O peito e os braços de prata. E o urso com 4 costelas na boca representa o Império Medo-Persa. Depois, ventre, quadris e parte das coxas de bronze. E também o animal leopardo com 4 cabeças e 4 asas representa o Império Grego. Depois, as pernas de ferro e o animal que não dá nem para descrever o que é, que ele tem corpo de leopardo, cabeça de leão e pernas e pés de urso, na realidade representa o Império Romano. O que eu quero que vocês entendam por enquanto são impérios que assolaram Jerusalém, que dominaram sobre Jerusalém. Então, os babilônios, eles conquistaram Jerusalém no ano 606 a.C., dominaram sobre Jerusalém, destruíram a cidade, até que a Judéia passou para o Império Persa. Isso no ano 539 a.C. Então, o Império Babilônico de 606 a 539 a.C. Depois, o Império Persa, de 539 até 332 a.C. Depois veio o Império Grego, de 332 em diante, só que tem que entender que com a morte do imperador Alexandre Magno, o Império Grego foi dividido em 4 partes, mas só interessa para nós 2 partes. Então, o Império Grego começou o seu domínio 332 a.C., mas no ano 322, com a morte de Alexandre Magno, a Judéia passou para o domínio egípcio, ficou em domínio egípcio até o ano 198 a.C., e, posteriormente, a Judéia passou ao domínio sírio, no ano 198 até o ano 142 a.C. Depois vieram os romanos, eles dominaram sobre a Judéia desde o ano 63 a.C., e eles dominaram a Judéia até o ano 636, já depois de Cristo, mas tem que esclarecer, nessa altura a Judéia já tinha sido devastada, já nem era mais habitada pelos judeus, nem era mais chamado de Judéia, já era chamado de Palestina nessa ocasião, Jerusalém tinha sido destruída, mas o que eu quero que vocês entendam, os romanos propriamente ditos, dominaram a Judéia do ano 63 a.C. até o ano 395 depois de Cristo. E os romanos do Oriente, chamados bizantinos, do ano 395 depois de Cristo até o ano 636 depois de Cristo. Bom, por enquanto, entendo que foram os grandes impérios que dominaram sobre Jerusalém. Depois nós vamos explicar o que isso tem a ver com a cabeça da besta. Bom, agora, no livro de Apocalipse, no capítulo 13 e também no capítulo 17, fala justamente sobre o animal, o último grande império que vai dominar sobre Jerusalém. Ele é chamado de besta. Então tem corpo de leopardo, pés de urso, cabeças de leão, ele surge do mar aí entendo, é mar Mediterrâneo, e ele representa os povos. Ele tem 7 cabeças, entendam, são 7 impérios que dominarão sobre Jerusalém. Então, quais são esses impérios? O Império Babilônico, depois do Império Babilônico veio o Império Persa, Medo-Persa, depois o Império Grego, desdobramento do Império Grego, o Império Egípcio, desdobramento do Império Grego, vem o Império Sírio. Então, nessa altura, vocês já veem 5 cabeças, o que representam? 5 cabeças representam babilônios, tá? Medo-persas, gregos, egípcios, sírios. Então, nós já temos 5. Na ocasião que o livro de Apocalipse foi escrito,
havia um sexto império que dominava sobre Jerusalém, era o Império Romano. Então, a sexta cabeça. Agora, a sétima cabeça vai ser, na realidade, uma alusão justamente aos russos. São 7 cabeças, e, no fim, o Império Romano, a sexta cabeça, que foi destruído, volta a existir. Nós já vamos ler uma referência bíblica a respeito disso. Bom, agora, no livro de Apocalipse, nós lemos ali João falando a respeito da besta. Então, ele diz: então o anjo me levou em espírito a um deserto, ali vi uma mulher montada numa besta vermelha. Besta, em grego, é terion, quer dizer, o que é besta? É um animal que não dá para descrever, que não tem um animal para comparar, tá? Em condições normais. Então, uma mulher, quem é essa mulher? Montada numa besta vermelha, tá? Que estava coberta de nomes de blasfemos ou blasfêmias, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quando a vi, fiquei admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada. Então, veja bem, eu estou lendo aqui o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Então, ele vai descrever quem é essa besta. Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada. Besta essa que tem 7 cabeças e 10 chifres. E veja a explicação. A besta que você viu era e já não é. Complicou. Ela está para subir do abismo, ou seja, das profundezas do inferno, e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Bom, a explicação disso bom, deixa eu terminar a leitura e depois eu dou qual é a explicação disso para ser mais fácil de entender. Continuando. Aqui se quer mente sábia, ou aqui se quer sabedoria. As 7 cabeças são 7 colinas sobre o qual está sentada a mulher. São também 7 reis. 5, a palavra 5 está escrita errado, 5 já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei, é um dos 7 anteriores e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas por uma hora ou por pouquíssimo tempo receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito. E qual é esse único propósito? Darão seu poder e sua autoridade à besta. Então, vamos entender. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse, capítulo 3, capítulo 17, versos 3, depois da metade do verso 6 até o verso 13. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, quem dominava sobre Jerusalém era o Império Romano. Então ele fala sobre a besta representa a glória humana, ou seja, o modo como Deus vê a glória humana. O homem vê a glória humana como uma grande estátua, bonita, formosa. Mas Deus olha a glória humana como bestas, como animais. Então, quando João escreveu o livro de Apocalipse, aí diz, as 7 cabeças são 7 colinas. Então, a cidade de Roma era conhecida como a cidade edificada sobre 7 colinas. Era Quirinales, Viminales, Capitolinos, Aventinos, Célios,
era o nome das colinas que formavam Roma, a capital do império dominante no mundo. Tá? Hoje é óbvio que Roma tem muito mais do que 7 colinas, mas o núcleo inicial da cidade de Roma era a chamada Cidade das 7 Colinas. Mas ele acrescenta também, são 7 reis, ou 7 impérios. 5 já caíram. Opa, quem eram os impérios que já tinham caído? Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Egito e Síria. Então, 5 já caíram. Um ainda existe. Quem existia na ocasião era o Império Romano. Então, repare, 5, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Egito e Síria, 5 já caíram. O 6º, o Império Romano, 6º, um ainda existe. E outro ainda não surgiu, quer dizer, o 7º Império, não existia nem noção dele naquela ocasião. Outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo, ou pouquíssimo tempo. Agora, a besta, que era, e agora não é o 8º rei. Espera aí. Então ele está falando sobre as 7 cabeças da besta, que dominarão sobre Jerusalém. Aí fala, a besta final é o 8º rei, ou seja, é um dos 7 anteriores. Então ele acrescenta, é o 8º rei e um dos 7, e caminha para a perdição. Em outras palavras, nós temos aí 8 grandes impérios assoladores de Jerusalém. Então, nos dias de João, 5 já tinham passado. A Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Egito e Síria. Um ainda existia, que era o Império Romano, mas deixaria de existir. Um ainda vai surgir um dia no futuro. Esse um que ainda vai surgir um dia no futuro é justamente Gog. Agora, são os 7 impérios, mas vai ter um 8º império. O 8º império é um dos 7 anteriores. Qual dos 7 anteriores? Justamente as 7 colinas, em outras palavras, o Império Romano. Desse Império Romano sairiam vários reinos. Então, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Áustria, Itália e os vários países ali dos Balcãs, como a Romênia, Bulgária, Eslovênia, Bósnia, Sérvia, Croácia, Macedônia. Tá? Então, aqueles vários reinos, esses vários reinos, então, 10 chifres, são 10 reis que ainda não receberam reino, mas por uma hora receberão autoridades como reis junto com a besta. Detalhe, o Império Romano hoje, a União Europeia, uma condição imprescindível para fazer parte da União Europeia é que sejam países democráticos, ou seja, governo eleito pelo povo. Então, eles têm um único propósito. Qual é o único propósito? Darão o seu poder e a sua autoridade democraticamente à besta. Em outras palavras, a besta não vai aparecer e impor o seu governo sobre o mundo. Ela será eleita democraticamente, por voto popular. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, mas a história mostra que a voz do povo nunca foi a voz de Deus. É curioso, o povo vai eleger esse governante à besta, mas, na realidade, é alguém que Deus está enviando. Deixa eu usar uma figura para vocês entenderem. No passado, o povo de Israel queria um rei. Então, eles pediram um rei. Elegeram um rei segundo o coração do povo. E o nome desse rei era Saul. A palavra Shaul quer dizer pedido. Quer dizer, o povo pediu um rei e eles tiveram o rei pedido. O nome do rei, pedido. O nome do rei, Saul. Então, reparem que quem
deu Saul para ser rei de Israel foi o próprio Senhor. Mas ele deu um rei segundo o coração do povo e não segundo o coração de Deus. Mais tarde, Deus deu um rei segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi. Então, a palavra Davi quer dizer amado. Então, ele era o rei amado de Deus. Mas o primeiro rei foi o rei pedido. O povo pediu um rei, então recebeu um rei cujo nome era pedido. O nome do rei, Saul, que quer dizer pedido. Então, pediram e tiveram o rei. Então, eleito pelo povo, escolhido pelo povo, mas na realidade era alguém que Deus estava colocando sobre o povo de Israel. A democracia é uma péssima forma de governo, mas é a menos pior forma de governo que existe. Porque na democracia, quem escolhe, pelo menos teoricamente, os seus governantes é o povo. Só que o povo normalmente faz suas escolhas de maneira errada. Então, é dito, de um modo geral, que a democracia é uma péssima forma de governo. Mas de todas as formas de governo que existem, é a menos pior. Por quê? Porque é uma forma de governo onde há uma certa liberdade, aonde o governante é escolhido pelo povo. E, normalmente, o povo faz as suas escolhas e faz as suas escolhas erradas. Bom, então, o que eu estou querendo que vocês entendam? 7 impérios dominadores sobre a Judéia: Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Egito, Síria. O 6º império, o Império Romano. Mas, durante o Império Romano, Jerusalém foi destruída. Deixou de ser uma cidade judaica. Jerusalém só voltou a ser cidade judaica em 1967. Então, o 7º império dominador sobre a Judéia tem que aparecer de 1967 para frente. E a Bíblia identifica esse 7º império como sendo Gog, como sendo a Rússia, que um dia vai dominar sobre toda aquela região, a guerra de Gog. Agora, quando acontecer essa guerra, vai surgir, sim, um grande império mundial, que na realidade já existe, é a Europa em si, e o governante desse império é o que a Bíblia identifica como a besta do livro de Apocalipse. Então, esse será o 8º império assolador de Jerusalém, que na realidade é a restauração de um dos impérios anteriores, especificamente do 6º império, que é o Império Romano. Esse novo Império Romano será formado pela junção de vários países. Dentre esses vários países, 10 deles, no passado, fizeram parte do antigo Império Romano. Então, a União Europeia, ela, na realidade, foi criada em 1957 com o nome de Mercado Comum Europeu, ou chamado Tratado de Roma, criado em Roma em 1957. Então, era chamado Mercado Comum Europeu. Em 1982, mudou o nome para Comunidade Econômica Europeia. E em 1992, mudou o nome para União Europeia. Então, o objetivo da União Europeia é a integração política, jurídica, econômica e militar da Europa. Atenção, importante. Hoje nós temos naquela região a chamada OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ou seja, a união de países, Estados Unidos, Canadá e países da Europa, para fazer frente à Rússia. Então, é a chamada OTAN, e a OTAN ela não é integrada à União Europeia, mas é associada à União Europeia. E para quem está acompanhando os noticiários aí, o Brasil foi convidado agora, nesse mês de agosto, a se integrar à OTAN. Em termos econômicos, isso pode representar muita coisa para o Brasil,
em termos militares, também pode representar muita coisa para o Brasil, mas essas vantagens têm que ser discutidas, não é o nosso caso agora. Bom, o que vem a ser essa União Europeia? É um bloco de nações livre de barreiras à circulação de mercadorias, capitais, ou seja, dinheiro, serviços e pessoas. Então, é o principal bloco econômico do planeta. E é o único bloco econômico capaz de fazer frente aos Estados Unidos e à China, que são as duas maiores economias mundiais. Na União Europeia estão países que são muito fortes economicamente, mas nenhum deles, isoladamente, se compara a Estados Unidos e China. Mas, como um bloco econômico, eles têm um poder econômico maior do que o próprio Estados Unidos, maior do que a própria China. E, para integrar esses países da União Europeia, foi criado um dinheiro único chamado euro, né? Então, aí vocês veem a sede do euro lá em Bruxelas, e o símbolo do euro, né, o dinheiro, é o que domina toda a economia da Europa. Então, quando vocês viajam para a Europa, não adianta querer levar dólar, o ideal é levar euro. Tá? Eu mesmo estou guardando alguns eurozinhos, pretendo fazer uma viagem para a Europa, creio eu que no ano que vem. Tá? Mas o que eu quero colocar aqui? Então, para a integração dessa União Europeia, foi criada uma moeda única, o euro. Então, é a primeira vez da história que se cria uma integração dessa natureza. Então, quem são os membros da União Europeia? Então, em 1957, quando foi criado o Mercado Comum Europeu, tá? Então, ele era formado de 6 nações: Itália, França, Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, repare que alguns nomes estão em vermelho e outros estão em preto. O que são os nomes em vermelho? Em vermelho estão os países que, no passado, fizeram parte do Império Romano. Em 1973, entraram para o mercado comum europeu o Reino Unido, a Dinamarca e a Irlanda. Então, repare, Reino Unido também em vermelho. Em 1981, a Grécia. Depois, em 1982, o mercado comum europeu mudou o nome para a Comunidade Econômica Europeia. Foram integrados na Comunidade Econômica Europeia a Espanha e Portugal. Então, reparem também países que fizeram parte do antigo Império Romano. Em 1992, muda o nome para União Europeia, aonde se filiam Áustria, Finlândia e Suécia. Então, a Áustria também fez parte do Império Romano. Em 2004, Chipre, Malta e Eslovênia. Então, a Eslovênia é um dos países da região dos Balcãs, que no passado foi a antiga Iugoslávia. Tá? Então, repare, Chipre, Malta e Eslovênia também fizeram parte do Império Romano. Também entrou República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Polônia, países, ou seja, da antiga Europa Oriental, nunca fizeram parte do Império Romano, e também Estônia, Letônia e Lituânia, países que no passado fizeram parte da antiga União Soviética. Em 2007, Bulgária e Romênia, 2013, Croácia. Em 2020, o Reino Unido saiu da União Europeia. E isso é uma informação escatológica extremamente importante, porque na guerra contra a Rússia, a União Europeia não vai enfrentar a Rússia. Mas quem vai enfrentar a Rússia? Será a Inglaterra, Tarsis e seus leõezinhos. Então, é curioso observar justamente a saída da Rússia, da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia. Então, hoje, a União Europeia, com a saída do Reino Unido, é formada por 27 países, mais 5 países associados e 6 países em observação. Então, reparem que desses 27 países,
Uns fizeram parte do antigo Império Romano, outros não. Então, reparem agora os países da União Europeia, eu tenho aí membros da União Europeia, que faziam parte do Império Romano e os que nunca fizeram parte do Império Romano. Então, Áustria, Chipre, Croácia, Eslovênia, tá? Espanha, França, Grécia, Itália, Malta, Portugal, Bulgária e Romênia, então, países que fizeram parte do Império Romano. E do lado direito, nessa tabela, países importantes, mas que não fizeram parte do Império Romano. Tá? E depois, países associados, não são membros da União Europeia, mas são associados. São países que economicamente não têm significado dentro da União Europeia, mas têm o simbolismo político. E países em observação. Só que esses países em observação, eles têm restrições, porque uma condição é que seja um país plenamente democrático. E nesses países a democracia ainda não está firmemente estabelecida, como Sérvia, Montenegro, Macedônia, Albânia, Kosovo e Turquia. A Turquia só é tolerada como observação porque ela faz parte da OTAN, mas a Turquia de democracia não tem absolutamente nada. E a probabilidade da Turquia se filiar à União Europeia é praticamente nenhuma. Tá? Mas, como faz parte da OTAN, ela é tolerada. Bom, então reparem agora o mapa, e vocês veem o mapa da Europa, os países membros da União Europeia. Então, PT, que vocês veem aqui, é Portugal, ES, Espanha, FR, França, IT, Itália, MT aqui embaixo é Malta, depois vocês têm BE, Bélgica, NL, Niderlândia, Holanda, LU é Luxemburgo, D é Deutsche, né, seria Alemanha, DK é Dinamarca, IE é Irlanda, SE, Suécia, FI, Finlândia, Estônia, Lituânia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Áustria, Hungria, Eslovênia, Bósnia, Herzegovina, Romênia, Bulgária, Grécia, e aqui à direita, embaixo, vocês veem, CY seria Chipre. Eu já estive em Chipre, um lugar muito bonito. E reparem aqui que tem alguns lugares que não pertencem à Europa, como a Guiana Francesa, que é vizinha do Brasil, mas a Guiana Francesa é território ultramarino da França. Então, tecnicamente, nós somos vizinhos da Europa, tá claro? Somos vizinhos da Guiana Francesa. Bom, isso é só para vocês verem, é a restauração do antigo Império Romano como uma grande organização política, democrática, econômica, militar, social. Então, isso é a restauração do antigo Império Romano. O anticristo, ele, assim, esqueci de falar um detalhe, esses países, eles são países teoricamente cristãos. A Turquia não é cristã, tá? Mas, de modo geral, esses países são países teoricamente cristãos, mas são países cristãos que abandonaram o cristianismo de fato muito grande. Existe uma verdadeira apostasia espiritual. Agora, para liderar esses países, vai aparecer o anticristo, que é um verdadeiro lobo em pele de ovelha, em pele de cordeiro. Então, no livro de Daniel, capítulo 4, 7, 9 e 12, e também Apocalipse, capítulos 13 e 14, é falado sobre o anticristo. Ele será o governante mundial do novo Império Romano, que, na realidade, procurará destruir o povo de Israel. A sua manifestação pública, quem é esse anticristo? Se dará por ocasião da guerra de Gog. Ou seja, quando estourar a guerra entre Rússia e Estados Unidos, o anticristo vai aparecer pregando três coisas. Ele vai pregar que veio para resolver, trazer paz para todo mundo, resolver os problemas econômicos mundiais e criar um grande centro de adoração a Deus lá em Jerusalém. Ou seja,
construir um templo lá em Jerusalém, aonde Deus vai ser adorado. Na realidade, o povo entende que Deus é o Deus que nós cremos, mas o anticristo entende que o Deus a ser adorado é ele próprio, tá? Que é uma personificação de Satanás. Bom, pessoal, esses são os sinais associados a isso. Nós temos que colocar os sinais de natureza religiosa. Por que sinais de natureza religiosa? Porque o mundo todo hoje está caminhando, de um lado, para uma apostasia generalizada, abandonar o cristianismo, e, por outro lado, por uma multiplicação de heresias. Então, temos lá a multiplicação exagerada das heresias. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. E o próprio Senhor Jesus fala sobre o aparecimento de falsos líderes espirituais e falsos cristos. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Mateus capítulo 24, versos 11 e 24. Em outras palavras, além do abandono generalizado da fé cristã, nós veremos o aparecimento de heresias em grande quantidade. Então, hoje em dia, quando nós vemos que se torna até ofensivo alguém dizer que é cristão publicamente, aonde o espiritismo e outras seitas orientais são incentivadas e divulgadas nas novelas, nos programas, de modo geral. Então, é a apostasia, ao mesmo tempo com a apostasia, os falsos cristos e as heresias, de modo geral. Tá? Então, a apostasia devido ao pecado reinante no mundo e em meio às igrejas. Então, as igrejas são dominadas pela incredulidade e materialismo. E tudo isso é importante para a criação de uma superigreja sincretista. Sim quer dizer mesmo, cretos seria credo. Então, uma mistura, uma superigreja, onde vai predominar várias formas de espiritismo e feitiçarias. E uma incredulidade generalizada com relação à vinda de Jesus. Então, em 2 Pedro, capítulo 3, versos 13 e 4, nós lemos: antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vida? Está escarnecendo, é um deboche. E ainda alegam: desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Em outras palavras, hoje, dentro das próprias igrejas, nós vemos pessoas que não creem na segunda vinda de Jesus. Só que em Hebreus 9, 27 e 28, diz claramente que ele só virá para aqueles que o esperam para a salvação. Tá? Então, eu coloquei aqui um levantamento estatístico. Foi feito um levantamento pela União Missionária Internacional, quantas pessoas declaram sobre a vinda de Jesus e crer em Deus. Então, que não creem. Tá? Então, a média mundial é que 54 pessoas abertamente se declaram que não creem em Deus e também não creem na vinda de Jesus. Sendo que na Europa isso chega a 55%, na América do Norte 57%, na Oceania, que foi o lugar mais evangelizado do mundo, hoje 72% se declaram não cristãos.
Na América do Sul, 46%, no Brasil, 49%. Hoje em dia, o número de ateus no Brasil, tecnicamente, diminuiu um pouco, e o número dos que declaram cristãos aumentou, mas isso, o povo brasileiro não pode ser tomado muito como referência para isso, não. Bom, pessoal, tem ainda um quarto sinal, que é Israel volta a existir como nação, mas eu vou deixar para abordar esse assunto na semana que vem, porque esse é o mais importante e o principal sinal para nos indicar sobre a vinda de Jesus. Mas nós não teremos tempo de abordar isso, então eu vou parar por enquanto aqui, deixando esse último ponto para a semana que vem. Tá? Bom, espero que vocês tenham entendido. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento? Por favor, fale agora. Alguém quer levantar algum parecer, colocar algo? Tá? Não encerramos o assunto ainda. Vamos parar nesse ponto. Na semana que vem eu darei alguns esclarecimentos melhores. Alguma pergunta, protesto, reclamação, blasfêmia, xingação, murmuração? Alguém quer acrescentar algo? Aproveite, fale agora. Marcelo e Ingrid, Evelyn e Regina Otti, Luana Anjos. Bom, está escrito Luana Anjos, mas é óbvio que não é a Luana Anjos. Tá? Como que é seu nome? Bom dia, paz de Jesus Cristo. Na verdade, a minha filha usa esse netbook aqui, aí acaba em instrução, né? Acabou que saiu o nome dela aí, mas meu nome é Sérgio. Sérgio? Isso, Sérgio. Foi um prazer, pastor Gilson. A primeira aula que estou assistindo foi bastante esclarecedora. Estamos chegando aí, tem um ano que a gente está morando em São José. Aí o irmão Marcos aí me passou o link e a gente está participando. Que Deus abençoe a todos, o senhor também. Olha, eu só vou parar a gravação por causa do fator tempo, mas não quer dizer que a nossa reunião terminou, não, tá?